Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2020 da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet, através do site ri.mitrerealty.com.br. Nele também estão disponíveis a apresentação e o release da companhia. Essa teleconferência será conduzida pelos senhores Fabrício Mitre, CEO, e Rodrigo Coelho Cagalli, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Estará presente também para a sessão de perguntas e respostas o senhor Giancarlo De Napoli, gerente de RI e Mercado de Capitais. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Por favor, senhor Fabrício, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês em nossa teleconferência para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2020. Esses últimos meses têm sido desafiadores para a grande maioria das empresas de diversos setores e para as incorporadoras não foi diferente, já que tivemos que respeitar as restrições impostas pelas autoridades que levaram ao fechamento dos estandes de venda na cidade de São Paulo. Na Mitre, entendemos que crise é oportunidade e, durante esse período, procuramos ganhar ainda mais eficiência operacional, melhorar nossos produtos e processos e nos posicionar bem para a retomada do mercado. Felizmente, como mostram nossos resultados, fomos bem-sucedidos e comprovamos que nossa estratégia, aliada às contínuas melhorias de eficiência operacional, mostrou-se novamente assertiva. Tivemos ganhos de margem, VSO e conseguimos vender mais do que no primeiro trimestre, mesmo em um período de estandes fechados e ausência de lançamentos. Acreditamos que essas melhorias operacionais serão perenes e contribuirão para a melhoria da eficiência da companhia, trazendo significativos ganhos a médio e longo prazo. Gostaria de iniciar nossa apresentação de resultados abordando os aspectos sociais, ambientais e de governança, no slide 4, pontos que acreditamos ser fundamentais para o crescimento sustentável de longo prazo da companhia e que foram muito presentes no nosso trimestre, especialmente pelo momento que estamos passando. Sempre perseguimos o objetivo de nos tornar uma empresa ainda melhor, mais responsável, inclusiva e transparente. E há alguns anos já implementamos ações nesse sentido que continuamos monitorando e aperfeiçoando. Nesse trimestre, realizamos diversas ações sociais a fim de minimizar os impactos da crise desencadeadas pelo coronavírus para diversas famílias e comunidades. Doamos mais de 1.000 cestas básicas para os trabalhadores de nossas obras e suas famílias e oferecemos auxílio para mais de 250 corretores e suas famílias durante os últimos meses de crise. Com a campanha Arraiá Solidária em nossos empreendimentos já entregues, arrecadamos 1.500 agasalhos e poucos mais de meia tonelada de mantimentos para doação, além de proporcionar uma experiência diferenciada, realizando uma festa junina em que nossos clientes puderam participar de suas varandas, respeitando as recomendações de isolamento social a que fomos submetidos e procurando trazer alegria neste momento tão diferente e delicado pelo qual estamos passando. Outra campanha de muito sucesso foi a Fashion Mask, pela qual doamos mais de 10.000 máscaras para adultos e crianças, feitas por estilistas renomados para tentar fazer com que o uso de máscara seja mais interessante, além de 4.000 potes de álcool em gel e 1.000 cestas básicas para organizações não governamentais, totalizando R$ 1 milhão para o auxílio ao combate do coronavírus.
No âmbito corporativo, ficamos felizes em comprovar com números a igualdade de oportunidades na Mitre, onde 41% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, assim como 44% do total de colaboradores e 42% dos executivos sócios da nossa partnership são mulheres, números impressionantes em um mercado conservador e predominantemente masculino como o mercado imobiliário. Além disso, nosso programa de compliance está cada vez mais consolidado e, neste trimestre, focamos na criação de planos de ação para aperfeiçoamento dos nossos processos de due diligence de fornecedores e e-learning, para treinamentos online interativos, além da criação de indicadores de desempenho para acompanhamento do programa em diversas etapas. Do ponto de vista ambiental, adotamos o uso racional dos recursos naturais em nossas obras e empreendimentos, otimizando os desperdícios e logísticas de entulho. Realizamos coleta seletiva, inclusive disponível para toda a vizinhança de cada uma das nossas obras. Além disso, adotamos praças públicas contribuindo para reflorestamento e conservação, a fim de garantir a manutenção de áreas verdes próximas aos nossos empreendimentos, seguindo nossas diretrizes de contribuir para a paisagem urbana e proporcionar estilos de vida mais saudáveis e ambientalmente sustentáveis aos nossos clientes e demais moradores das regiões em que atuamos. No slide 5, apresentamos os destaques operacionais e financeiros do trimestre, começando pela margem bruta de incorporação, que atingiu 34,6%, um aumento de 1,3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020, o que atesta a qualidade dos nossos produtos e aumento de preços que observamos em nosso estoque. O lucro líquido do trimestre atingiu R$10 milhões, revertendo o prejuízo do primeiro trimestre, resultando em um lucro de R$3,5 milhões no acumulado do ano. As vendas líquidas totalizaram R$35 milhões no segundo trimestre, ou seja, um crescimento de 2,8% em comparação ao primeiro trimestre, mesmo em um cenário de pandemia e sem lançamentos. Nossa VSO chegou a 29,8%, superior aos 21,6% do primeiro trimestre, o que atesta mais uma vez a assertividade do nosso modelo de negócios, que entrega o melhor produto de cada bairro e que consolida a Mitre Vendas como diferencial estratégico. Seu desempenho tem sido consistente, sendo responsável neste trimestre pelo recorde de 91,5% das vendas realizadas da companhia, em comparação com 78% no trimestre anterior. É importante destacar também o desempenho da plataforma de vendas digital Mitre, que já havíamos implantado desde o final do ano passado, por meio da qual conseguimos fazer todo o processo de venda de nossos imóveis de modo 100% digital. Inclui desde o recebimento de cada lead, o tour virtual nas áreas comuns e nos apartamentos, com atendimento online em tempo real dos corretores, até a assinatura de contratos de forma totalmente digital. A experiência é bastante rica e permite que o comprador navegue pelas áreas comuns e apartamentos, bem como veja todas as opções de plantas, revestimentos, até mesmo a vista real do seu apartamento, quando o prédio for entregue, e a vistoria de sua unidade na conclusão do empreendimento. O aprimoramento do marketing digital e utilização dessas ferramentas representam melhorias e ganhos de eficiências que serão perenes para a companhia. Olhando para nosso balanço e nossa liquidez, continuamos em situação de conforto e solidez financeira com 857 milhões em caixa e redução de 0,8 pontos no nosso índice de endividamento corporativos, que fechou o trimestre em apenas 0,8%. É importante destacar que durante o mês de julho entregamos com 6 meses de antecedência o Max Mitre. Além disso, como iremos mostrar em mais detalhes adiante, tivemos nosso primeiro lançamento do ano, o Raízes Freguesia do Ó, com venda de 36% no final de semana de lançamento, um excelente resultado que nos permite retomar agora a estratégia de lançamentos e continuar oferecendo o melhor produto de cada bairro. Vamos agora entrar um pouco mais nos detalhes dos números. No slide 7, falando sobre nossos resultados operacionais, demonstramos que, mesmo em um trimestre marcado pela pandemia
e ausência de lançamentos, nosso índice de venda sobre oferta no segundo trimestre atingiu 29,8%, comparado a 21,6% no primeiro trimestre, sendo exclusivamente de vendas de estoque. Com isso, a companhia registrou também aumento no indicador de venda sobre oferta nos últimos 12 meses, que alcançou 81%, comparado a 79,9% no segundo trimestre de 2019 e a 79% no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, para nós, crise não é desculpa para não vender. No gráfico à direita do slide, é possível observar que a VSO nos últimos 12 meses, por mais um trimestre, não foi impactada. No slide 8, observamos que as vendas líquidas, considerando somente estoque, representaram 35 milhões de reais neste trimestre e foram superiores ao obtido no primeiro trimestre de 2020 e no segundo trimestre de 2019, com distratos representando apenas 5,8% do volume total da carteira. A Mitre Vendas foi responsável por 91,5% do total dessas vendas. Com isso, finalizamos o trimestre com estoque de 86 milhões de reais, dos quais 5 milhões e meio, ou apenas 10 unidades, são de estoque pronto. Passando para o slide 9, temos constantemente reiterado a força e importância do nosso banco de terrenos na cidade de São Paulo, que neste trimestre cresceu 9% em comparação ao primeiro trimestre, atingindo 4,6 bilhões de reais em VGV potencial. Esse crescimento demonstra que continuamos focados em fazer bons negócios, aproveitar oportunidades estratégicas, manter rígida disciplina de alocação de capital e sempre buscar oportunidades de geração de valor para os nossos acionistas. Vale ressaltar que esses terrenos foram majoritariamente adquiridos a preços vantajosos e todos em localizações privilegiadas, próximos aos principais eixos de transporte da cidade. Na Mitre, procuramos constantemente diminuir nosso risco operacional, o que é comprovado quando se observa que 88% dos pagamentos dos nossos terrenos são vinculados à aprovação final do projeto pela Prefeitura Municipal de São Paulo, o que é um importante mitigador de risco de execução. Essa última condição é única no setor e, aliada à diferenciação dos nossos produtos, forte velocidade de vendas, antecipação de entrega de todos os empreendimentos, baixo nível de distratos e repasse rápido, possibilitam a companhia entregar um ciclo médio de desenvolvimento muito mais curto, aumentando significativamente o giro do nosso ativo. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Rodrigo Cagalli, nosso CFO, que apresentará os nossos resultados financeiros. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. No slide 11, apresentamos a variação da nossa receita líquida e margem bruta. Nesse segundo trimestre de 2020, a receita líquida totalizou 65 milhões de reais, o que representa um crescimento de 35,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Esse resultado, apesar da ausência de lançamentos durante o período, foi possível devido à eficiência da Mitre Vendas na comercialização do estoque existente e à excelente qualidade de nossos produtos que continuam sendo a primeira escolha dos clientes. A ausência de lançamentos devido às restrições relacionadas à pandemia também impactou a comparação anual, que registrou redução de 20,8%. Lembrando que no segundo trimestre do ano passado lançamos o empreendimento House Mitre Brooklyn, que foi um sucesso de vendas e que está 99% vendido. Vale destacar que, no âmbito das receitas de prestação de serviço e de administração de construção, a norma contábil IFRS 15 estipula que a empresa responsável pela construção dos empreendimentos reconheça não só a receita da taxa de administração, mas também o custo integral da obra como receita e também como custo. Ou seja, apesar do efeito no lucro bruto ser zero, o cálculo da margem acaba impactado negativamente pela contabilização integral de tal receita no denominador. Dessa forma, para neutralizar este efeito e ter uma base de comparação adequada em relação ao mercado de incorporadoras, a margem bruta de incorporação, que exclui os efeitos da norma IFRS 15, é calculada pela divisão do lucro bruto pela receita líquida,
subtraída da receita proveniente de contrato de construção de obra, exceto a parcela correspondente à taxa de administração. Da receita líquida total apurada ao final do segundo trimestre de 2020, 5,2 milhões de reais são provenientes de contrato de construção e correspondem à parcela do custo, isto é, produzem efeito zero no resultado. Com isso, a receita líquida, excluindo o efeito contábil da norma IFRS 15, foi de 60 milhões de reais no trimestre. Esse crescimento da receita líquida, combinado com o aumento de preços de vendas dos produtos existentes e da comercialização de produtos com maior margem durante o período, resultaram em ganho de margem bruta de incorporação de 1,3 ponto percentual, quando comparamos contra o primeiro trimestre, e de 1,7 ponto percentual quando comparamos com o mesmo período de 2019. Com isso, a nossa margem bruta de incorporação atingiu 34,6%, mantendo sua tendência de alta nos últimos trimestres, conforme demonstrada no gráfico à direita. No slide 12, apresentamos a evolução das nossas despesas. No segundo trimestre de 2020, as despesas comerciais totalizaram 2,7 milhões de reais, comparadas a 5,2 no mesmo período do ano anterior e 5 milhões no primeiro trimestre de 2020. Essa redução de quase 50% em relação ao primeiro trimestre é em função da contabilização antecipada de despesas de projetos futuros naquele trimestre. Já a redução, também de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado, reflete a ausência de lançamentos e fechamento dos estantes durante o período de restrição. É importante pontuarmos que, como parte de nossa estratégia de crescimento sustentável, nossas despesas administrativas sofreram um aumento nos últimos 2 trimestres para suportar os investimentos em sistemas, controles e governança já previstos em nosso plano de negócios pós-IPO, de modo que a companhia encontra-se hoje praticamente no nível de G&A que entendemos como normal. Além disso, nesse trimestre incorremos despesas relacionadas à pandemia de Covid-19, que demandou ajustes administrativos para que nossa equipe pudesse atuar 100% em regime de home office. Com isso, as despesas administrativas foram de 14,7 milhões de reais no segundo trimestre, comparadas a 10,5 milhões de reais no primeiro trimestre e 6,3 no mesmo período do ano passado. No slide 13, apresentamos o nosso EBITDA do trimestre, que alcançou 3 milhões de reais, com margem de 4,6%. Uma melhora significativa em relação ao EBITDA negativo de 2,7 milhões do trimestre passado. Já o EBITDA ajustado, apresentado no gráfico à direita, e que estorna o efeito dos custos financeiros dos financiamentos relacionados à produção, totalizou 5 milhões, com margem de 7,7%. Seguindo para o slide 14, para complementar a análise que resulta no lucro líquido, apresentamos no gráfico à esquerda o resultado financeiro líquido, que neste trimestre foi positivamente impactado pelas receitas financeiras oriundas da posição de caixa da companhia e também pela operação de Total Return Equity Swap, que contratamos em maio e que tem por objetivo capturar o alto potencial de valorização das ações da Mitre que entendemos existir, dados seus resultados atuais e potencial de crescimento nos próximos períodos. O resultado do TRS também corrobora a nossa excelência operacional em tudo que fazemos. O aumento de receitas financeiras, aliado à queda das despesas financeiras com a amortização das dívidas SFH dos empreendimentos entregues recentemente, culminou em um resultado financeiro líquido neste segundo trimestre de 2020 de 9 milhões de reais, que em conjunto com o ganho de margem bruta observado neste trimestre, resultou em um lucro líquido de 10 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 6,4 milhões no trimestre anterior, resultando em um lucro líquido semestral de 3,5 milhões de reais. Esse impacto positivo no lucro líquido refletiu também no ROI trimestral, que atingiu 1% versus o percentual negativo de 1,3% no primeiro trimestre desse ano, como podemos observar no gráfico da direita. Porém, este número ainda é distorcido e impactado pelo recente aumento do patrimônio líquido,
proveniente do IPO e que, majoritariamente, ainda não foi investido nos projetos que geram resultado. Importante mencionarmos que aprovamos, no dia 22 de junho, nossa política de dividendos, na qual demonstramos nosso objetivo de distribuir anualmente no mínimo 50% do lucro líquido da companhia, em linha com nosso objetivo de gerar retorno aos nossos acionistas. No slide 15, apresentamos o saldo dos nossos recebíveis, que, ao final do segundo trimestre, atingiu 214 milhões de reais, comparado a 207 milhões no primeiro TRI de 2020, devido essencialmente à venda dos estoques existentes. No gráfico à direita, podemos observar como o saldo contra receber está distribuído conforme o prazo de vencimento e constatamos que 65% do saldo total refere-se a recebíveis de curto prazo. É importante pontuarmos que o número de distratos está em linha com o volume do segundo trimestre de 2019, em que houve lançamento de empreendimentos e que houve queda quando comparamos este trimestre com o trimestre anterior. Com a inadimplência de somente 0,09% da carteira ao final do período, podemos concluir que nossa carteira de recebíveis é robusta e muito bem gerida. Não observamos aumento na inadimplência ao longo do semestre. Seguimos para o slide 16, onde apresentamos nossa posição de liquidez. Nossa dívida bruta ao final do segundo trimestre de 2020 era de 64 milhões de reais, comparada a 81 milhões no primeiro trimestre de 2020, cuja redução deve-se principalmente à amortização dos financiamentos dos empreendimentos Max Mitre, Raízes, Vila Matilde e Le Champs. No total do endividamento bruto, 89% referem-se a financiamento à produção, os quais estão cobertos pelos recebíveis e estoques dos próprios empreendimentos em 300% de seu valor nominal. Fechamos o segundo trimestre com um saldo em caixa e aplicações financeiras de 857 milhões de reais, comparado a 908 milhões no primeiro trimestre, redução principalmente dada à utilização dos recursos para a compra de terrenos e andamento normal das obras. Nosso caixa líquido totalizou 793 milhões de reais, representando 82% do nosso patrimônio líquido, ou book value, o que reforça a excelente posição de caixa da companhia e nosso baixíssimo nível de endividamento. Esses fatores combinados refletem a solidez da Mitre para enfrentar cenários de crise e conjuntura diversa e a colocam em posição bastante privilegiada para aproveitar boas oportunidades de negócios para a geração de valor aos seus acionistas. Agora passo a palavra ao Fabrício para comentar sobre os eventos recentes e também nossas expectativas futuras. Obrigado, Rodrigo. É com muita satisfação que apresentamos o slide 18, que retomamos nosso cronograma de lançamentos em 25 de julho, com o lançamento do Raízes Freguesia do Ó, que é um excelente empreendimento direcionado à classe média, que conta com números diferenciais exclusivos, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, de 61 e 80 metros quadrados, respectivamente, que representam 80% do VGV, e estúdios com serviços de 26 metros quadrados, que representam 20% do VGV, que totaliza 120 milhões de reais de VGV do empreendimento. Obtivemos um excelente resultado de 36% de vendas no primeiro final de semana de lançamento do empreendimento, o que mostra a grande aceitação de nossos produtos pelos clientes, mesmo em momentos de crise e de fortes restrições. A mensagem que queremos passar nesse slide é que, apesar da pandemia, mantivemos nosso planejamento estratégico de crescimento e expansão das nossas atividades e, tão logo a quarentena foi sendo flexibilizada, pudemos retomar nossas atividades e colocar em prática os lançamentos que temos planejados para o ano. Mantivemos também a estratégia de sempre oferecer o melhor produto de cada bairro, de modo a sermos a primeira escolha dos compradores de imóveis, que nos permite vender bem mesmo em cenários de crise. No slide 19, tivemos também, como vocês podem observar, a entrega do empreendimento Max Mitre na Vila Prudente, com 6 meses de antecipação
e atingimos um impressionante número de 99,4% de aceitação na primeira vistoria até o momento, um recorde absoluto para nós e com certeza um dos maiores indicadores da história do mercado imobiliário, se não o maior. Além disso, do total da carteira do empreendimento sujeita a financiamento, 40% foi repassada antes mesmo do habite, reforçando nossa estratégia de alto giro de ativos. No mês de julho, inauguramos também a ferramenta de vistoria de unidades 100% digital, que foi um grande sucesso com nossos clientes e fomos uma das primeiras empresas também a registrar escritura e contrato de financiamento imobiliário 100% digital. E para concluir, gostaria que seguissem para o slide 20, onde demonstramos as bases de nossa estratégia apoiada em excelência operacional e posicionamento de produto. Temos um excelente land bank de 4,6 bilhões de reais exclusivamente na cidade de São Paulo, um dos maiores land banks do setor na cidade, que foi comprado a preços atraentes nos últimos anos, o que, aliado à nossa estratégia de desenvolver produtos realmente diferenciados, que são a primeira escolha dos clientes, contribuem para termos excelente VSO e ótimas margens. Nossa força de vendas, a Mitre Vendas, com corretores bem treinados e processo de vendas eficiente, é um grande diferencial estratégico que se mostrou muito resiliente e valioso e neste trimestre atingiu 91,5% do total das nossas vendas. Nossa estratégia seletiva de compra de terrenos, em que temos 88% dos pagamentos vinculados à aprovação dos projetos pela Prefeitura de São Paulo, rápida velocidade de vendas, entrega de obras antecipadas, rígido controle de custos, baixíssimos níveis de estoque e foco em eficiência operacional garantem nosso alto giro de ativos. Gostaria também de dividir com vocês nossa visão construtiva em relação à forte queda da taxa básica de juros na economia brasileira, que será transformacional para a economia do Brasil e principalmente para o setor imobiliário, na medida em que reduz o custo de financiamento para a compra de imóveis, diminuindo a renda necessária para a contratação desse tipo de financiamento, intensificando o fenômeno de affordability e aumentando fortemente o mercado potencial de clientes de média renda. Além disso, o imóvel voltou a ser visto como boa opção de investimento, trazendo ainda mais clientes potenciais ao mercado que, aliado à baixa oferta de produtos de 2 e 3 dormitórios na cidade de São Paulo, deverá trazer uma mudança de patamares de preços de imóveis na capital, que acreditamos que trará grande geração de valor aos nossos acionistas. Com todos os nossos diferenciais estratégicos, excelência operacional e momento de mercado, estamos muito bem preparados para a retomada de nossos lançamentos e permanecemos confiantes na nossa estratégia e esperamos entregar alta rentabilidade aos nossos acionistas. Agradecemos a todos os nossos stakeholders pelo apoio e comprometimento nesse período e a vocês que estão conosco nesta conferência. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, Fabrício e Cagalho. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é relacionada à compra de terrenos, né? Vocês mencionam aí que o Land Bank foi para 4,6 bi, que dá um incremento tri-a-tri de uns 9%. Mas se a gente for olhar assim, a quebra, né, principalmente por região, teve algumas mudanças relevantes, olhando até centro, né? Se vocês pudessem explicar só um pouquinho melhor se foi uma reclassificação de algum terreno ou de fato teve um distrato ali, vocês até acabaram comprando mais terrenos aí no TRI, vis-a-vis esse crescimento de 400 milhões, mais ou menos, de VGV. E a segunda aqui é pegando um gancho no comentário do Fabrício sobre o lançamento, né, o freguesia do Oxys, mencionam que está 36% vendido nesse primeiro fim de semana, assim, como que evoluiu depois desse primeiro fim de semana? Hoje, vocês podem passar mais ou menos como está essa marca? E se esse número de fato está alinhado aí com o que vocês esperavam, ou seja, deve acelerar ou não o pipeline de lançamentos para frente. Tá. Bom, Fabrício aqui, obrigado, Alex. Bom, primeira
pergunta sua, né, em relação a centro. A gente tinha um empreendimento no centro, já, né, dentro do Land Bank, que já foi negociado há um bom tempo, porém ele tem uma série de restrições, né, em due diligence que a gente observou, e com isso a gente resolveu, né, conservadoramente reclassificá-lo e ao mesmo tempo entraram novos terrenos, o que deu um net effect no nosso Land Bank desse acréscimo que ocorreu para 4,6 bi. Então foi isso que aconteceu, tá? Sobre a questão do Raízes Freguesia do Ó, eu deixo para o Rodrigo responder essa pergunta. Bom dia a todos, bom dia, Alex. Bom, Freguesia do Ó, então, no lançamento, a gente largou com 36%, e hoje a gente está aí na faixa de 42%, 43% de vendas, tá? Até o momento. Então, o projeto continua tendo aceitação, a visitação continua boa, as vendas continuam ocorrendo também, enfim, então, a gente continua animado aí com o lançamento. Tá bom, pessoal, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Alves, de Cardinal Partners. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, com relação à despesa administrativa, eu queria esclarecer o comentário que o Rodrigo fez. Posso assumir que esse nível é meio que um novo patamar que já permite o ramp-up de crescimento operacional da empresa? Se pudessem esclarecer um pouco mais em detalhe isso. E a segunda pergunta, com relação ao lançamento e a estratégia de retomada de lançamento, como é que está a confiança de vocês de já poder estar querendo ficar mais proativo para novos lançamentos? Ou vocês ainda estão numa atitude mais de cautela, olhando os próximos 2 a 3 meses? Olha, primeiro sobre G&A, a gente indicou aí, né, o Rodrigo conversou sobre isso. Hoje nós estamos no patamar que a gente entende normal para a companhia, tá? Então a gente não vê nenhum motivo de aumentar o nosso G&A neste ano, tá? A gente consegue fazer todos os nossos empreendimentos com o dimensionamento atual da equipe. Sobre a questão de novos lançamentos, olha, o Rodrigo comentou sobre o Raízes Freguesia, né, que nos surpreendeu, porque, né, ainda, né, tinha uma restrição até pior do que agora, né, que a gente subiu de faixa um pouco na cidade. Então, a gente se surpreendeu bastante ter vendido 36% depois e temos vendido aí sistematicamente de lá até aqui, chegando próximo aí da metade do empreendimento vendido hoje. Em relação a novos empreendimentos, a gente está bastante confiante, tá? Nós já temos 3 empreendimentos prontos, né, para lançar. Na verdade, esse já foi lançado, tem mais 2 prontos para lançar agora no curto prazo, e mais um que a gente acha que ainda deve entrar no terceiro TRI, que faria aí mais ou menos esses 450 milhões de lançamento no terceiro TRI, tá? Os do quarto TRI também estão indo relativamente bem, então achamos que o mercado está comprador, tem bastante procura de clientes, os plantões estão movimentados, obviamente respeitando aí todas as restrições, mas a gente sente bastante confiança, sim, para colocar os nossos produtos. Ótimo, obrigado. Gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Mais uma vez, caso queira fazer uma pergunta, por favor digite *1. Por gentileza, aguardem enquanto verificamos as perguntas.
Senhor Marcelo Alves, da Cardinal Partners, pode prosseguir. Fabrício, me permite trazer mais uma pergunta aqui. Como é que você está sentindo a demanda nos diversos bairros? Você vê alguma coisa, alguma distinção relevante que te chame a atenção em termos de um bairro muito mais forte, outro muito mais fraco? E eu sei que vocês têm um foco muito específico, mas qual é a percepção, olhando o ciclo de incorporação na cidade de São Paulo, como é que você percebe média renda, média alta, como é que você está percebendo a evolução desse ciclo por segmento e por bairro? Olha, a gente não observou nenhuma grande diferença em bairros, tá? A gente fez esse primeiro lançamento na Zona Norte, devemos lançar mais um nessa mesma zona agora, e temos Zona Leste e Zona Oeste para lançar nesse trimestre ainda. Eu não vejo grandes diferenças, tá? De comportamento, felizmente. Eu acho que o consumidor hoje ele está bastante sensível, né, à questão de queda de juros e o preço de imóveis ainda não, né, começou de fato uma subida forte. Então acho que os consumidores sabem que vai subir, sabem que é uma hora boa para fazer a aquisição. Então eu vejo nos dois segmentos os consumidores bastante confiantes, tá? Teve um período em que ali, diria que maio, junho, foi um mercado um pouco mais apreensivo, com mais receio de fazer um commitment aí grande na compra de um apartamento, mas de junho para cá as coisas mudaram significativamente e a gente observa que o cliente está comprador nos dois segmentos e sem muita diferença entre os bairros. Obrigado. Nada. A próxima pergunta vem de Raul Grego, da Eleven. Oi, bom dia, pessoal. Do meu lado aqui uma pergunta em relação à aquisição aí de banco de terrenos. Eu já tenho um banco de terrenos relativamente confortável para lançamento aí nos próximos 3, 4 anos, mas como a companhia está com caixa confortável, gostaria de saber como que está a negociação de terrenos. Vocês aceleraram agora nos próximos meses, devem acelerar a aquisição de terrenos, e como que está a negociação, se tem tido uma flexibilidade maior em relação a permutas? Olha, eu acho que hoje o proprietário de terreno, na verdade, sobretudo na linha house, ele está preferindo permuta a dinheiro, tá? Então é uma negociação com uma dinâmica um pouco diferente do que aconteceu ali no final do ano passado e comecinho deste ano. Acho que a taxa de juros em 2% tem aí sido um driver para essa mudança um pouco de decisão. Os terrenos continuam competitivamente disputados aqui em São Paulo. Eu acho que tem aí uma clara demanda, né, mais forte hoje por terreno do que tinha há poucos meses atrás. Existem oportunidades, tá? Sobretudo em bairros que a gente opera, que tem menos pessoas concorrendo. Existem boas oportunidades, a gente está conseguindo fazer boas aquisições, com boas margens dentro do que a gente esperou, mas de fato as negociações elas têm ficado um pouco mais difíceis e sobretudo essa questão da sensibilidade em relação a dinheiro e permuta relativa, né, entre as duas tem mudado um pouco em favor da permuta no segmento house especificamente. Respondi a sua pergunta? O senhor Raul Grego foi desconectado.
Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fabrício as considerações finais. Por favor, senhor Fabrício, pode prosseguir. Tá. Bom, acho que aqui o que é importante dizer a vocês, né? Primeiro eu gostaria já que você comentasse um pouquinho daquela nossa estratégia, né, da empresa em relação à VSO de lançamento e depois do estoque que forma. E daí eu queria fazer uma consideração final bem rápida. Tá bom, claro. Acho que assim, os resultados que a gente entregou nesse trimestre e que corroboram com os trimestres passados também, mostram que a gente mantém uma margem bruta alta e nesse último trimestre acima até das que a gente vinha entregando. Então mostra que os nossos produtos são saudáveis, margens brutas ali próximas de 34%, 35%. Além disso, com a VSO de estoque que batendo quase 30% e retomada dos lançamentos, que deve elevar essa VSO, jogando a VSO de lançamento para uns 60%, que a gente já entregou muito mais no passado, mas a gente, dado o cenário, entende que é um ótimo número. A gente provavelmente deve entregar resultados, principalmente com toda a estratégia que o Fabrício falou de compra de terreno vinculado à aprovação, a rápido repasse, mesmo antes do ABIPS, a gente deve entregar resultados de ROI acima da média da indústria para os próximos anos. Então, assim como considerações finais, se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que pelos nossos números, né, a companhia fala por si só, né, eu acho que dá para perceber que é uma companhia muito bem gerenciada e consistente, né, um aumento de margem consistente, não tem umas oscilações como acontecem muito no nosso setor, sem grandes surpresas, cumprindo rigorosamente o plano de negócio, com G&A controlada e mostrando o que importa, que é resultado, né, trimestre a trimestre. Então, acho que o mercado vai cada vez mais entender o nosso negócio, né, saber precificar corretamente a nossa operação versus os nossos peers, e a gente segue bem confiante no nosso modelo de negócio e na estratégia empresarial. Obrigada. A teleconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia. Obrigado.